d'água na cabeça. Lá vai Maria. Aumenta o som, meu filho, aumenta o som. D'água na cabeça. Lá vai Maria. Tem 15 dias que os moradores do Jardim Botânico reclamam de falta d'água. O problema é a pressão fraquinha. Caesb diz que não tem nada errado. A falta de água seria por conta do serviço de manutenção. Vivi Lira foi lá e mostra pra gente. Há 15 dias, os moradores do Jardim Botânico estão assim. Sem água. Aqui é possível ouvir apenas o barulho. Às vezes até vem, mas o pouco que vem por aqui, por essas torneiras, é pouco e não existe pressão nenhuma, o que inclusive atrapalha fazer o básico, o mínimo dentro de casa. O Bom Tempo está aqui do meu lado, ele vai explicar pra gente, ele que inclusive chamou a nossa equipe para tentar ajudar e ver o que a gente pode fazer, né, Bom Tempo? Porque são muitos dias sem água e vocês não têm resposta nenhuma e a rotina de vocês tem mudado bastante. Sim, faz mais de mês que nós temos esse problema de falta de água quase que diária. E é 4, 5, 6, até 12 horas sem água. Tem residências aí que famílias com pessoas doentes, de cadeirantes e etc. E isso prejudica muito, porque nem todo mundo tem caixa d'água que aguente o tempo para suprir as necessidades diárias. Essa falta de água, ela chega a ficar 2 dias, por exemplo, 24 horas, poucas horas. Como é que está essa situação de horas sem água? O problema é esse, nós não somos avisados, não tem aviso prévio, e ela falta, de repente, 11 horas da manhã, antes do almoço, e depois só volta às 5 horas da tarde, fecha às 7, volta às 11, quer dizer, não tem regularidade nenhuma. Então, chegou a ficar até mais de 12 horas sem água, mas nunca 24 horas. 2 vezes num dia, às vezes um dia, a tarde toda, é complicado. A gente fica sem saber o que fazer. Nem mesmo o cafezinho do dia a dia pode ser feito. A água é insuficiente, quando vem, tem que escolher entre fazer o café ou encher as panelas. Quando a água começa a ficar fraca, aí a gente já começa a encher panela, garrafa, porque o filtro é direto da água. Então, se você não encher garrafa e botar na geladeira, você não tem água gelada. Então, panela para cozinhar, a gente ficou fraca, a gente já começa a correria. Então, é um problema, por exemplo, na lavanderia, que é água direto da rua, ela para, a gente não lava roupa e tem até medo de lavar depois, porque com a água fraca acaba arrebentando a bomba da máquina de lavar. Segundo a Caesb, as constantes interrupções são devido a manutenções programadas. Mas a população questiona. Isso porque aos fins de semana há também falta de água. Bom Tempo, inclusive, eu estou com um relatório aqui que você mesmo fez à mão dos dias, dos horários que a água para, do horário que a água chega. Você está anotando tudo aqui no papel. Isso é com base nas nossas conversas de WhatsApp. Então, quando um morador lá da frente, que é onde começa a faltar água, diz, olha, minha água acabou, a gente já anota o horário. E aí o último morador, olha, aqui voltou. Aí a gente já começa, porque já voltou para todo mundo, a gente anota a volta. Então tá esse absurdo aí que você tá vendo. Haja manutenção, viu? Porque a manutenção todo dia tem que fazer uma manutenção diferente. Eles falam pra gente, 1h da tarde vai voltar. Você recebe a mensagem, são 2h30 e ainda não voltou. Então é bem frustrante, porque, às vezes fica sem poder lavar a roupa, fica as plantas sofrendo no calor. Aí é super chato que a gente, às vezes, tem uma programação para lavar as coisas, para lavar roupa, para cuidar da casa e não pode seguir essa programação, ter que mudar nosso dia a dia. É bem chato, assim, e ficar total à mercê deles. Vai voltar a tal hora, assim, não volta. É chato. Caroline reclama também que mesmo sem água, a conta só está aumentando. Só transtorno, a gente se programa para fazer um churrasco, uma festa e chama uma diarista para ajudar a limpar e aí quando chega não tem água. A Caesb fala que vai voltar no horário, a água não volta nesse horário, às vezes demora quase 24 horas para voltar e a gente tem o prejuízo, né? Porque às vezes a gente se compromete com outras pessoas, paga pela prestação de um serviço que a própria diarista não pode executar pela falta de água.
E o problema não é só no Jardim Botânico. Nossa equipe recebeu muitas reclamações de falta de água em vários pontos do DF. Nessa mensagem, a moradora de São Sebastião diz que falta água em uma das escolas da região. Esta outra diz que no Itapuã também está sem água. E não para por aí. Sol Nascente, Planaltina, Sobradinho 1 e 2. A CAESB informa que estão sendo realizados serviços de manutenção emergencial e melhorias na região do Jardim Botânico. E apesar da seca que atinge o Distrito Federal, há 155 dias, o abastecimento de água potável está normal em todo o DF. Por causa da seca, o nível e o volume de água de alguns mananciais diminuíram, enquanto o consumo aumentou. É o caso do Jardim Botânico. Todos os imóveis residenciais e comerciais devem dispor de caixa d'água própria, conforme determina a resolução da ADASA. Quem tem caixa d'água e mantém abastecida, não fica sem água. A CAESB reforça o apelo aos moradores do DF. Instale caixa d'água e a mantenha abastecida. Não desperdice água. Não use água potável para lavar carro ou garagem, irrigar gramado ou regar jardim. Poupe água.